Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, 13 horas e 30 minutos, pela Santa Cecília TV. Aqui, os assuntos mais importantes que dizem respeito à Baixada Santista, as questões de Estado, as questões nacionais, sempre passam aqui pela bancada do Painel Regional. Hoje recebendo aqui com muita honra o médico infectologista Dr. Marcos Caseiro, aqui à minha direita, e também recebendo à minha direita aqui Nancy Alonso, presidente do Grupo de Apoio aos Portadores de AIDS. A gente vai falar muito sobre AIDS, discutir bastante formas de prevenção, problemas que vêm ocasionando o crescimento da contaminação, principalmente nos grupos mais jovens. E, mais de antemão, eu quero aqui agradecer ao jornalista Carlos Lopes, que ontem esteve levando até vocês o Painel Regional. O jornalista Carlos Lopes é bastante inteligente e de uma elegância ímpar, que esteve ontem aqui apresentando o Painel Regional. Vamos falar agora dos jornais parceiros aqui do Painel Regional. Aqui, ó, Diário do Litoral, São Vicente garante que trajeto da tocha estará limpo na sexta. Quer dizer, amanhã, tocha olímpica aqui em Santos e em São Vicente. Eu passo aqui uma edição para o Dr. Caseiro. Obrigado. E outra aqui para Nancy Alonso. Obrigado. Outro jornal parceiro aqui do Painel Regional é o Gazeta de São Paulo. Gazeta de São Paulo, que hoje traz como manchete: governo fará 3 propostas para mudar lei trabalhista. Vem polêmica à vista aí, centrais e sindicatos naturalmente estarão se manifestando. Uma edição do Gazeta para o Dr. Caseiro e outra aqui para Nancy Alonso. Eu já cumprimento aqui os nossos convidados de hoje. Dr. Caseiro, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com você, seus ouvintes aí. Tá certo, então. Nancy, tudo bom, Nancy? Faz tempo que não havia. Tudo bom? Bem, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui prestando esse serviço. E lá na ponta a nossa Camila Loy, que vai falar como é que você participa aqui do Painel Regional, você que é integrante importantíssimo para a gente. Isso mesmo, Heraldo. Boa tarde para você. Cumprimento ao Dr. Caseiro, a Nancy Teixeira, e boa tarde também a você que está em casa. Nossa página no Facebook já está aberta, aqui aguardando a sua participação, que, como disse o Heraldo, é muito importante no nosso programa. A página no Facebook é facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos 2 telefones que ficam sempre abertos durante o nosso programa: 3223-1120 e 3223-7676. Deixe sua participação aqui sobre os assuntos que são discutidos durante o programa. Muito bem, antes de a gente entrar no tema principal do nosso debate de hoje, que são os problemas relacionados à AIDS, a gente tem que falar também um pouquinho dessa prisão que foi efetuada hoje pela Polícia Federal, juntamente com a ABIN e também participação das Forças Armadas, que estão monitorando há um bom tempo grupos que têm ou supostamente têm relação com o Estado Islâmico e que estariam propensos à realização de atentados agora durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Hoje, a 14ª Vara Federal lá de Curitiba expediu 12 mandados de prisão, 10 já foram cumpridos positivamente, 10 pessoas foram presas, dentre elas um menor de idade, que já estariam se comunicando aí pelo Telegram, pelo WhatsApp, com um juramento ao Estado Islâmico e já fazendo algumas ações como tentativa de compra de armas de um fuzil AK-47, outras informações aí captadas também pelos órgãos de segurança, falando de juramento ao Estado Islâmico. Então, as forças de inteligência e as Forças Armadas capturaram esses supostos terroristas. O ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, já deu uma entrevista coletiva falando um pouco dessas ações e informando naturalmente que as autoridades brasileiras contaram efetivamente também com um apoio de informações de agências internacionais. Está aí então uma ação da Polícia Federal, né? O ministro em determinado momento chegou a comentar que supostamente seja uma célula amadora, mas pelo sim, pelo não, está feita aí essa prisão, é uma prisão preventiva, né, temporária,
e esses cidadãos aí ficarão presos durante 30 dias e pode ser renovada a prisão por mais 30 dias, porque os Jogos Olímpicos começam daqui a 15 dias no Rio de Janeiro. Então, todos atentos. Afinal de contas, tivemos aí recentemente vários atentados pelo mundo, o mais recentemente, semana passada, em Nice, né, na França. Dr. Caseiro, que é um homem também que foi ligado ao esporte, na Olimpíadas, o congraçamento dos povos pelo esporte, realmente a gente não pode sofrer esse tipo de coisa. É isso, doutor? Não, é verdade, né? É assustador a gente, diante de um momento como esse aqui no Brasil, a gente imaginar que tem pessoas, né, que de alguma maneira estão se articulando internacionalmente, né, com esse Estado Islâmico, com essa coisa perversa, é uma coisa inaceitável, né, com tantos problemas que existem no mundo, as pessoas com esse tipo de pensamento. Mas eu acho que nós teremos uma Olimpíada, tenho certeza, o nosso país alegre como é, festivo, vai ser uma grande festa, eu tenho certeza, sem nenhum problema, né? Muito bem. Nancy também foi muito ligada ao esporte, principalmente no período estudantil, no período universitário, e realmente as Olimpíadas, como diz, com o congraçamento dos povos, não pode sofrer esse tipo de ação. É isso, Nancy? Eu fui da Liga Paulista de Basquetebol, né? Há algum tempo. É lamentável, né? Lamentável o que a gente está vendo pelo mundo, essa questão de terrorismo, tantas pessoas sendo expulsas das suas casas, os jovens achando que com isso estão chegando mais próximo de Alá, de Deus, enfim. As Olimpíadas simbolizam a paz, né? A tocha olímpica é a paz. Então vamos pensar que, como diz o Marcos, que nós teremos uma Olimpíada tranquila, o povo brasileiro é um povo pacífico, né? E pedir para que as autoridades competentes tomem todas as medidas cabíveis, preventivas, para que isso aconteça. Muito bem. Então, vamos entrar agora, propriamente dito, no tema, na pauta principal do painel regional de hoje, que é exatamente o crescimento da contaminação pela AIDS. Isso vem ocorrendo numa crescente. Nós tivemos a grande epidemia lá nos anos 90, houve um controle, houve realmente uma difusão muito grande dos perigos, né, e das medidas protetivas que as pessoas deveriam adotar, principalmente nas suas relações sexuais, mas a gente percebe que de lá para cá essas atenções vêm sendo desprezadas e a gente tem um cenário hoje que não é nada agradável. É isso, doutor Caseiro? Não, é isso. Eu só gostaria de fazer algumas considerações no que você falou. Primeiro, a gente está diante de uma doença, né, que para as pessoas terem uma ideia da dimensão, né, desde o surgimento do HIV, que a gente acredita que tenha sido no início do século passado, lá numa única inserção lá de um chimpanzé no ser humano, 70 milhões de pessoas já foram infectadas, 70 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas já morreram, e a gente estima que 30, 33 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HIV. Na verdade, nós tivemos uma grande euforia depois do pico da descoberta dos casos da década de 90, 92, 93, 94. Mas, na verdade, na sequência a esse momento de descoberta de um grande número de pessoas infectadas, de euforia dos medicamentos, do coquetel, isso trouxe uma certa mudança no comportamento da sociedade, uma mudança no comportamento, do meu ponto de vista, da imprensa também, da maneira de se discutir a AIDS, e se passou um pouco a euforia de que o HIV, a AIDS estaria controlada, né? A gente tem medicamentos, os medicamentos funcionam. Mas eu diria para vocês terem uma ideia, desde o pico da epidemia aqui, que foi em 93, 94, e com a introdução dos coquetéis, nos últimos 10 anos nós mantemos uma média de casos elevada, que é a nossa taxa de detecção. A taxa de detecção é aquele indivíduo que vai descobrir que tem o HIV positivo. A gente faz cerca de 200 diagnósticos nos últimos 10 anos, quer dizer, o que dá um caso por dia. Isso não foi no ano passado, né? Esse ano isso tem sido nos últimos 10 anos. Nós mantemos uma média elevada aqui na nossa cidade.
A UNAIDS, aos 2 anos, fez um alerta para o Brasil, que apesar do nosso programa ser exemplar, se refere ao HIV, nós estávamos falhando na prevenção, eles admitiam que quase 12% de casos novos haviam ocorrido no nosso país. Então, na verdade, nós não temos uma situação tranquila e nunca tivemos. O que nós tivemos é um certo abrandamento da discussão na questão da infecção pelo HIV/AIDS, né? Essa é a grande discussão. E veja só para resumir o final aqui, né? Nós temos um caso novo por dia diagnosticado nos últimos 10 anos. Nós temos os dados, um dado meu publicado até o ano passado, desses indivíduos que descobrem HIV, metade já tem a imunidade muito baixa. Isso significa o quê? Que provavelmente foi infectado há muitos anos atrás. Então, veja, a gente tem a taxa de detecção, o indivíduo que descobre. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que têm o HIV aí circulando e nem sabe do seu estado de portador, o que é mais problemático, né? Muito bem. Nancy, que convive já há muito tempo, né, desde o surgimento do GAPA, como é que você vê essa situação hoje também, Nancy? Eu concordo com o que o Marcos fala, sim, mas eu acredito que, além de tudo isso que ele coloca, a gente teve por parte dos órgãos competentes, órgãos governamentais, um total descaso na questão da prevenção com AIDS, né? A gente pode colocar até nos últimos governos, em que se colocava que no Brasil estava tudo muito bem. Na realidade, a gente tem um bom atendimento médico em alguns locais, né, acesso à medicação, mas prevenção parou. E as campanhas que se faz são campanhas totalmente longe da realidade, do foco principal. Nós temos um projeto que é o Viva Melhor Sabendo, em que é um projeto de parceria com a UNAIDS, e que é a meta do 90, 90, 90, que o Brasil é signatário. Então, nós fazemos, há 2 anos, esse ano, o ano passado, nós estamos fazendo a questão com a população jovem. Então, o que a gente observa a nível de desinformação, tem um que nos chamou muita atenção, foi a questão de um estudante de odontologia perguntar para um dos educadores quando ia fazer o teste, que é o do fluido oral, e se um paciente tossisse no rosto dele, ele pegaria a AIDS. Então, veja bem, tem o acesso à informação, tem camisinha, tem uma série de questões. Por que isso não está sendo levado? Por que as pessoas não estão tomando as medidas preventivas contra a infecção do HIV? Tem a questão do medicamento, sim, que acho que assim, se tomar um comprimido está tudo bem, né? E tem outros que acham que a AIDS já tem cura. Mas, acima de tudo, o que a gente vê é essa questão dos dados epidemiológicos, né? O acesso que você tem a isso, como que você vai ter o acesso, porque não há uma notificação, né? Por exemplo, do boletim epidemiológico da Secretaria de São Paulo, ele é sempre muito atrasado. Então, quando o Marcos fala, olha, a gente tem há 10 anos um novo caso, a gente ouve falar disso, mas o acesso efetivo a isso, nós, enquanto ONGs, a gente tem dificuldade em ter, apesar de que está hoje disponibilizado através da internet. Uriel Vilas Boas pergunta se não é por causa da falta de divulgação sobre o assunto, inclusive entre os movimentos LGBT. Aí ele completa dizendo assim, com tanta facilidade de comunicação hoje em dia, podia haver mais divulgação. Eu acredito que sim, é exatamente essa questão que eu falei das campanhas. O que a gente entende é como essas campanhas são direcionadas, e também a gente tem que ter claro que tem toda a bancada evangélica, né? Toda uma pressão em cima do departamento, que levou inclusive ao diretor, antes do Marcos Caseiro, pedir demissão. Das campanhas não atingir a população mais vulnerável. Eu concordo com o Uriel no que ele estava colocando. E você, Marcos?
Eu acho assim, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, né, e que é super importante, é que, na verdade, alguma falha tem. O mundo nota que essa falha, nós estávamos conversando antes, né, na verdade, a gente não tem uma epidemia controlada da maneira que nós gostaríamos que ela tivesse, né? Na verdade, a gente imaginou que com essa quantidade de informação que se tem, que as pessoas teriam um comportamento diferente. Mas aí começa a existir muitas variáveis, né, Nancy? Então, por exemplo, você comentou desse estudante. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, mas eu acho que a falha aí, por exemplo, já é múltipla. Então, existe a falha, talvez, na própria grade curricular desse aluno que faz odontologia e que não teve uma aula lá sobre regras universais de prevenção, que são coisas básicas para o estudante da área de saúde. Sim. Todo estudante da área de saúde tem que ter um total conhecimento sobre riscos de contaminação. Isso não precisamos ir muito longe, nem vou nessa linha aqui, né? A quantidade de cirurgiões que pedem exame anti-HIV antes de fazer cirurgia, achando que isso ele está mais protegido ou não, quer dizer, existe um desconhecimento muito grande, apesar das pessoas acharem que se discutiu muito antes. Talvez a gente discutiu lá atrás, mas nos últimos anos eu concordo totalmente com você, a prevenção foi totalmente relegada ao segundo plano, totalmente esquecida, e eu acho o grande momento, né, implicado na discussão é principalmente nos estudantes secundários, no ensino médio, e eu realmente acho que a gente perdeu muito tempo nesse sentido. Associado a tudo isso que a gente está falando, o que você está falando é uma outra verdade também, quer dizer, um aumento cada vez maior da quantidade de alguns grupos religiosos, né, que acreditam que o HIV não existe, que discutem isso de uma maneira absolutamente errada, inclusive aconselhando os pacientes a pararem de tomar medicação. Então, veja, a gente tem uma doença que é multifatorial, né, existe uma ecologia do HIV que tem que ser discutida com mais profundidade e certamente a euforia do coquetel trazendo a possibilidade das pessoas viverem mais, viverem hoje uma vida absolutamente normal, trouxe um pouco de viés na discussão, né? Esse é o ponto de vista. Quer dizer, as pessoas falam, olha, as pessoas não morrem mais de HIV, o remédio funciona. Então, se funciona, tá bom, e você nota isso. Você pega hoje pacientes, às vezes com 19, 20 anos, e fala, olha, eu peguei o HIV, mas está tudo bem, né? Tem o remédio, toma o remédio, está tudo bem. Olha, você tem que tomar o remédio pro resto da sua vida. Não é uma aspirina, não é um antibiótico que você toma 5 dias e você está curado. Você tem que tomar o remédio a partir do momento que você infectou. E hoje, o mundo, né, após um estudo chamado START, um estudo mundial, a ideia é testar, tratar. Descobriu que tem HIV, começa a tomar o remédio imediatamente. Quer dizer, imagina, tomar o remédio para o resto da vida. Então, não é uma coisa tão simples assim se infectar pelo HIV, não é verdade? Nós tivemos no GAPA, pegando exatamente essa questão do que você coloca nos evangélicos, uma senhora esteve lá para fazer o teste de fluido oral, que é um teste que sai o resultado em 20 minutos, como eu já falei, que é do projeto Viva Melhor Sabendo. Apesar de não ser a população-alvo, que ela tinha mais de 40 anos, qualquer pessoa que for fazer o teste, nós fazemos. E ela colocou para o educador o seguinte, olha, eu vim fazer o teste, eu sei que eu tenho AIDS, né, mas o pastor orou por mim e eu estou curada. Ele falou que eu estou curada, eu vim ver se eu estou curada. O educador fez o teste e falou, não, ainda está, a senhora é portadora, né? Ah, mas então porque Deus ainda não agiu, mas que ele vai agir, enfim. E o Diego falou, olha, senhora, independente de Deus agir ou não, a senhora não pode parar de tomar o medicamento, porque ela já havia parado, né? Que a senhora não pode parar de tomar o medicamento, enfim. O que a gente observa é essa questão assim do que o Marcos falou, na grade, né? Gente, para o profissional de odontologia, quem corre mais risco seria ele na instrumentalização com esse paciente, né? Porque ele vai manusear sangue, enfim. Agora, não tem. E nas escolas, ficou muito difícil você fazer. A gente teve um projeto que era SOS Criança e Adolescente, que a gente plantava núcleos de prevenção dentro da escola, mas que hoje isso não é mais possível por conta da violência que está dentro das escolas, em que a maioria das escolas
diz que não tem condição de colocar. Algumas outras escolas a gente vai, fala, faz, mas não tem tem uma resistência até de falar sobre isso, mas a coisa não é bem assim. E a gente observa que com esse parar, né, hoje, a impressão que nós temos, Marcos, é que a gente voltou lá no começo da epidemia, né? Que a gente voltou lá com os preconceitos, vamos falar sobre isso. Quer dizer, esses pais, essa adolescência, esse pessoal está sendo infectado, não pegou aquele começo da epidemia, mas seus pais pegaram e eles não conversam com seus filhos sobre isso. As escolas também não conversam sobre isso. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho para continuarmos com esse debate. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, recebendo hoje o Dr. Marcos Caseiro, infectologista, e a Nancy Alonso, presidente do GAP, para a gente estar falando um pouquinho dos problemas da AIDS. Até um pouco tempo atrás, dentre os grupos mais infectados, vamos dizer assim, tinha lá, surpreendentemente, o grupo de idosos, né? Talvez por conta aí desses novos medicamentos aí para a disfunção erétil, né? Que os trouxe novamente para a vida sexual de forma muito mais ativa, mas parece que agora se concentra mais nos jovens. É possível distinguir isso, doutor Caseiro? Os grupos que estão com maior número de incidência de contaminação hoje? Não, isso tem. Na verdade, isso é uma norma, esse tipo de indagação aos pacientes infectados, né? E extremamente importante até para as medidas preventivas estarem relacionadas a justamente, a gente não fala mais em grupo de risco, é uma denominação que me parece meio errônea, né? Isso é, na verdade, um comportamento, né? Na verdade, é um comportamento que o indivíduo adota no que se refere à sua orientação sexual. Na questão do idoso, eu sempre discuti isso mais profundamente, não vamos levar essa questão também, mas assim, isso foi uma falha no governo, porque se imagina que o indivíduo após 60 anos, após 50 anos, não tenha mais relação sexual, que é um erro grave, né? As pessoas têm relação sexual aos 50, 60, 70 anos, né? Então, eu não creio que o Viagra foi um grande fator do meu ponto de vista. Essa análise tem problemas, porque assim, os pacientes estavam envelhecendo, mas não vamos entrar nessa discussão. O que é real, eu posso te dizer, nós temos um dado de uma reunião que nós tivemos há um mês atrás aqui em Santos. A sífilis aumentou cerca de 3 vezes entre indivíduos acima de 50 anos. Veja, também tem uma possibilidade de outras explicações. Então, veja só, é um grupo específico. O que a gente tem hoje de real, na verdade, um número muito grande de pessoas, os nossos dados mostram nos últimos anos que quase metade dos pacientes infectados entram num grupo que o Ministério adotou, né, uma cópia lá do modelo americano, que são os homens que têm sexo com homem, né, o men sex men. Esse grupo de homens que têm sexo com homem inclui várias pessoas, inclui um indivíduo que é homossexual, inclui um indivíduo que é bissexual. Então, quase que metade dos pacientes infectados hoje estão nesse grupo dos homens que fazem sexo com homem. Porque tinha uma grande questão, né? Aquele indivíduo que tinha relação, às vezes, com um travesti, ou com... ele não se julgava homossexual, né? Então, o indivíduo tem relação com um homem e ele está nesse grupo. Isso é metade dos casos. A grande maioria dos infectados ainda permanece na faixa etária entre 30 e 40 anos, seguido de indivíduos entre 20 e 30 anos. A gente já vem detectando nos últimos anos um aumento dos casos de infecção entre os indivíduos mais novos, né, na faixa etária que vai aí dos 19 aos 25 anos, e dentro desse grupo, a prevalência, de uma maneira muito acentuada, são os homossexuais jovens. Então, veja, a gente tem uma faixa importante de comportamento de risco entre os homens que fazem sexo com homem, mas os heterossexuais hoje correspondem ainda a 40%. 40% das pessoas adquirem HIV nas suas relações heterossexuais de um homem com uma mulher, né? Dentro do grupo dos homossexuais, só para você ter uma ideia, se a gente pegar a população em geral, a prevalência é de 0,6%, 0,7% para homem, na população do Brasil, 0,5% para mulher, 0,4%. Dentro dos homossexuais, 11% desses indivíduos, desse grupo de indivíduos, estão infectados pelo HIV.
Então, é um grupo mais vulnerável que, na verdade, merece uma atenção especial. E talvez uma das explicações, o que a Nancy falou, a gente tem discutido isso, que não viveram o boom da epidemia lá 15 anos atrás, né? E não tem a real dimensão do tamanho do problema e da contaminação relacionada ao HIV nesses indivíduos, né? Muito bem. Assim, há um trabalho específico para se atingir esses grupos, essas camadas da população que o doutor Caseiro comentou agora? Sim. Em 2014, nós fizemos a testagem rápida para a população gay HSH. Então, uma coisa que o Marcos falou e que realmente nós vimos, a população mais jovem que fazia o teste, eles não tinham HIV, mas tinham sífilis. Todos já tinham tido sífilis ou estavam em tratamento com sífilis. Foi uma coisa que nos chamou muita atenção, inclusive no relatório, nós colocamos essa questão. E também eu queria pegar aí um adendo, porque quando surge a infecção, os grupos que mais se organizaram foram a população gay, vamos colocar assim, colocar a população gay para incluir, porque agora tem trans, uma série de divisões, mas vamos pegar essa população gay naquela época, que foi que mais se organizou, inclusive que os grupos de ONGs ligados à AIDS, todos eles surgiram, a maioria surgiu do movimento gay, né? E que houve aí depois uma parada, né? Uma parada nessa continuidade de prevenção, orientação, conversava isso inclusive com a Bia, né, que a Bia tinha uma ação muito grande, aí o que foi colocado? O financiamento para a prevenção, para as ONGs que mais efetivamente fazem esse trabalho, parou, né? Então fica muito difícil. O que você faz? Você faz um trabalho dentro dessa questão da prevenção. Nós temos um atendimento ao adolescente na sede e atendimento à população também na sede, que a gente vê que nos últimos anos isso tem diminuído bastante, por conta de todas essas questões que a gente já colocou aqui. Uma outra questão que é muito relevante, que a gente coloca, isso eu vou falar do que a gente está vivenciando nesse campo, é que a população jovem, que também é a população gay que está sendo inserida nesse projeto, não especificamente a população gay, mas quem tiver essa faixa etária, não há uma preocupação assim, em pegar o preservativo que é amplamente distribuído nas saídas de campo, que é amplamente distribuído no GAPA, mas o gel lubrificante sim, é bastante solicitado, sem dúvida. E quando a gente vai para uma população mais periférica, eu volto lá na questão das campanhas, que um rapaz perguntou, vocês são daquele, da fita? Eu assim, da fita? Eu sei que quem consegue andar sobre a fita não tem AIDS. Nós paramos, mas na hora ninguém, eu falo, mas você toma o coquetel, na hora ninguém pegou muito o que ele estava fazendo. Depois que nós falamos na fita que ele está falando, será que a do Ministério, a propaganda, enfim, né? Então, essas questões mesmo que no Brasil a gente sempre teve as campanhas governamentais muito mal feitas, né? Aquela questão, a primeira, AIDS mata, então como se quem não tivesse AIDS não ia morrer, e isso criou todo estigma em relação aos portadores, né? Que a gente vê hoje até um preconceito na realização do teste, as pessoas têm medo, vergonha. Nós fizemos um mutirão no GAPA no último sábado, e as pessoas falam, mas quem está vindo daqui é só para fazer teste? Eu falei, gente, não, o bazar está aberto, não vai ter problema. Eu falei, não tem problema nenhum, mesmo porque você vem aqui e faz seu teste, né? Você tem que saber. Então, é uma série de questões que a gente para e se sente tão desiludido, assim, como que a gente, incapaz, né? Acho que essa seria uma coisa assim, a incapacidade que a gente tem de poder estar atingindo mais isso. O GAPA hoje trabalha só com duas vertentes, que é a prevenção e o apoio ao paciente, mas a gente faz o que é possível, né? Não é, inclusive as ONGs
braços para trabalhar, fazendo um trabalho que é do Estado, não é obrigação nossa. Claro. Mas já que eles não fazem, não têm condição de fazer, então que repasse o recurso para que a gente possa fazer exatamente um trabalho de prevenção mais voltado para toda essa população que o Marcos falou. Nancy, o nosso telespectador Henrique Dias, do Guarujá, diz assim: a AIDS tem 30 anos, pelo menos, de divulgação massiva. Você apontou uma falha da religião no caso dos evangélicos. A pergunta que ele faz é se, e os não evangélicos soropositivos, que são maioria, onde está a falha? Não, eu não coloquei uma falha, eu não disse que era uma falha da religião evangélica. Eu coloquei que a gente vivencia uma questão da religião nesses últimos anos. Né? Nesses últimos anos que a gente tem visto a bancada evangélica, inclusive, com uma pressão muito grande a nível da coordenação do programa de AIDS, do governo federal, em que várias campanhas foram retiradas por conta disso. É essa a questão. Uhum. Quer dizer, assim, então não se tem mais aquelas campanhas nas escolas, nas entidades de bairros, enfim, a AIDS realmente deixou de ser assunto importante, deixou de ser uma preocupação da população? Sim, deixou. Infelizmente deixou sim. Foi uma coisa tão secundária, né? Até as pessoas, quando elas têm mais preocupação na gravidez do que na questão da AIDS. Pelo menos essa é a nossa vivência. Eu não sei se o Marcos tem alguma... como ele atende, né? Ele está mais na questão médica, se ele tem um outro diagnóstico dessa situação. Mas, gente, se os números estão aumentando significativamente, há falha, sim, né? O que gera tudo isso é falta de informação. Se a pessoa tem toda a informação, como numa grade curricular, que você tenha toda a questão de normas de biossegurança universal, para que você possa usar esses profissionais todos, gente, inclusive em escola, uma coisa assim, a gente queria que vocês viessem aqui na escola, porque a gente tem um caso de AIDS e queria que vocês soubessem se é, se não é. Eu falava, não. Primeiro que a gente não vai aí para fazer isso. O que a gente pode fazer, não é que a gente quer tratar bem a criança, não. O que a gente pode aí é colocar a norma de biossegurança universal, porque uma criança pequena só pode ser infectada com troca de sangue. Então vamos fazer com que as pessoas, dar um treinamento para que uma pessoa na escola corra quando tiver essa questão de sangue para que a criança não manuseie, porque a solidariedade leva essa criança menor de 6 anos a cuidar do amiguinho, né? Doutor Casero, no dia a dia da sua atividade e tal, as pessoas, então, quando em consulta, naturalmente, em tratamento com o senhor, elas se surpreendem de forma assim, até com uma certa estupefação, mas eu com AIDS não é um negócio que já está superado, é um negócio já meio primitivo, que não já estava ocorrendo mais. A gente tem essas duas coisas. Eu acho que assim, eu acho que tem alguns acréscimos assim nessa discussão nossa aqui, né? Na verdade, a questão da informação é eu acho que uma coisa é você ter informação. Eu acho que se nós fizemos aqui uma pesquisa na maioria da população, dos estudantes universitários do ensino médio, eu acho que eles têm um mínimo de conhecimento do que se refere à infecção pelo HIV. O que a gente tem que ver é que talvez o fato disso não se discutir de uma maneira mais ampliada, de uma maneira mais contínua, isso traga a real dimensão do significado do problema da infecção do HIV. Essa é uma questão. Mas eu acrescentaria outras também. Eu tenho falado muito nisso e também há muito tempo falo nisso, que é a questão que eu poderia chamar aqui de vulnerabilidade, né? Eu acho que os jovens, de uma maneira geral, a população mais jovem principalmente, universitária, estudantes do ensino médio, tem se tornado muito vulnerável por conta de fatores outros, como a questão de uso de drogas, como a questão de uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Eu costumo comentar, eu dou aula aqui na faculdade de medicina, eu passo todo dia aqui, na Oswaldo Cruz.
quantas vezes 10 horas da manhã, você já tem 10 horas da manhã bebendo cerveja, aquele garrafão, litrão, quer dizer, não me parece normal, não me parece que as pessoas, diante de um comportamento sobre o uso de substâncias ilícitas, ou seja, lícitas que são, elas consigam dimensionar de uma maneira bastante clara esse risco. Então, como assim? Olha, eu vou ter uma relação ali, é uma única relação, eu já bebi um tanto, não vou pegar o HIV. Eu acho que isso deixa as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que isso é um acréscimo dentro dessa discussão amplificada também, que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, né? A facilidade do uso dessas drogas nessas festas, de uma maneira geral, é uma coisa assustadora, né? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida também. Assim como acontece uma grande parte dos acidentes automobilísticos com jovens, muitas vezes acontece com indivíduos sob efeito de droga e de álcool, a questão sexual ela entra dentro desse mesmo caminho. Então, eu acho que a questão é muito mais ampla, né? A questão é voltar à discussão do dia a dia, a questão do HIV/AIDS, quer dizer, se ter períodos, semanas que se discuta o HIV lá dentro da biologia, lá dentro da aula de sociologia, da aula de português, de matemática, discutindo estatística, risco na matemática, português na redação, discutindo. Eu acho que a gente tem que voltar à discussão no dia a dia das profundas implicações que o HIV pode trazer na vida de uma pessoa infectada. E mais, o que a gente está assistindo é um aumento assustador do número de casos de indivíduos infectados com a sífilis, né? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível também. Então, se sífilis está aumentando, o HIV tem a mesma forma de transmissão da sífilis. Então, provavelmente, certamente, nós poderemos ter um aumento do número de casos muito mais expressivo nos próximos anos em decorrência disso, né? Então, essa é um panorama bem geral, uma ideia bem geral sobre essa questão, né? E a sífilis também é uma doença sexualmente transmissível, também de difícil cura e que demanda também um tratamento rigoroso, não é isso, doutor? Mais ou menos. A sífilis é uma doença que não é difícil cura. A sífilis é uma doença que se trata com bezetacil, essa bezetacil que se toma nos PS aí da vida, que aliás está em falta hoje, porque é uma droga muito barata. Mas o indivíduo muitas vezes tem que fazer um uso sequencial com 3 doses por 3 semanas seguidas. Muitas vezes tem que colher líquor, porque ele pode ir para o chama sífilis neurológica. Então, o que é importante da maneira que você pega a sífilis por um contato sexual, o HIV, aliás, a sífilis é um facilitador, ele facilita em até 10 mil vezes o risco de você adquirir o HIV, o que é mais sério ainda, né? Eu gostaria de colocar no mar, que o Marcos colocou, eu gostaria de acrescentar o seguinte, eu acredito que tem a informação mínima, né? Mas a gente tem que ver qual é a qualidade dessa informação que se tem, né? Qual é a qualidade da informação que se tem. Então, saber que tem AIDS, enfim, porque se as pessoas tivessem a dimensão exata, né? Essa qualidade dessa informação, com certeza elas estariam tomando as medidas preventivas em relação a isso. Exatamente. Quando eu digo que a gente volta lá no começo da epidemia, é exatamente por que era preconceito, era aquela maluquice toda, que as pessoas não sabiam como que pegavam, não sabiam como que era, blá, blá, enfim, virou um verdadeiro pandemônio. Hoje, as pessoas também não sabem, né? As pessoas não sabem, mas não tem aquele, tem o medo da hora que vai fazer o teste. Né? Mas não tem aquele receio, tudo bem, eu vou ali, a gente vive uma outra juventude, a gente vive um outro momento e acho que um outro perfil da epidemia. Então, qual é a qualidade dessa informação que está sendo feita? Outra questão que a gente coloca, em Durban está tendo agora a 21ª Conferência de AIDS na África, em que teve uma passeata em que as pessoas, o que a gente está discutindo aqui, estão discutindo lá, né? Esse momento em que o mundo passa na questão da AIDS, porque não é só o Brasil, não é só o Brasil que tá vivenciando isso. Estão vendo a questão do acesso à medicação e que a medicação seja mais tóxica do que está se tomando, que o Marcos já colocou sobre isso também. A questão do acesso à informação. Gente, 30 anos depois a gente está falando sobre o acesso da informação sobre AIDS. E isso é um dos pontos que está sendo discutido, que amanhã termina. Agora, não adianta, o Brasil é signatário da ONU, da UNAIDS, sobre
a discriminação zero, que tem como meta a radicalização da AIDS em 2030, com algumas tarefas têm que ser feitas até 2020. Tá fazendo? Metas. Está fazendo? Tem o teste que a gente faz, que é o teste de fluido oral, que é quando a gente diz que as pessoas tenham acesso ao teste, que as pessoas saibam que são portadores e que essas pessoas passem a tomar a medicação. Mas é só isso? Né? O que falta efetivamente? O que falta efetivamente? As ONGs foram praticamente alijadas de todo o processo, a nível de campanhas, de como que isso estaria sendo realizado. Mesmo porque, gente, é que a gente fala, a campanha da região sul não é a mesma campanha da região norte e nordeste. Nós temos um país de dimensão continental, em que se pega de uma outra forma. Se a gente for pegar lá Fortaleza, a gente tem toda a questão da prostituição infantil, em que essas pessoas são mais vulneráveis à infecção, como o Marcos estava colocando, de pessoas, grupos mais vulneráveis à infecção. Eu acho que tem que se acordar para isso. Agora, não adianta o Marcos falar, eu falar, o painel vir aqui. Gente, isso é uma questão de saúde pública, né? A gente paga imposto, enfim, o sistema de saúde está um verdadeiro caos, a gente sabe disso. Agora, como é que fica essa questão em relação à AIDS? Será que nós vamos ter que, de novo, enfrentar uma questão de Santos é a capital nacional da AIDS, o Brasil são um dos maiores países, para que se tome uma providência? A gente trabalha com prevenção. Não pode ser uma coisa de distribuir medicamento, maravilha que você distribui medicamentos. Vamos distribuir menor número de medicamentos porque a gente tem menos pessoas infectadas. O Brasil passou de 700 mil e poucas pessoas para 830 mil. É significativo isso, né? Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e a gente já retorna para o terceiro e último bloco do painel regional. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. Vamos ali para a Camila, que tem participação de telespectador. Isso mesmo. A vez do Valdomiro Trento, ele pergunta ao doutor Caseiro, continuamos com a velha história. Somente o poder público, através das universidades, da Fiocruz, Petrobras, Butantan e universidades federais, continuam fazendo pesquisas de interesse público e também para o mundo. Por que a iniciativa privada está tão distante de investir em pesquisas, mesmo sendo as grandes beneficiadas? Essa é uma bela observação. Na verdade, a iniciativa privada está distante aqui no nosso país, né? Porque isso é completamente diferente na Europa, principalmente nos Estados Unidos, né? Em que existe um investimento massivo de entidades privadas, né? Que financiam muitas universidades, tem verba privada. Porque, na verdade, você tem dois tipos de pesquisa, né? Você tem o que a gente chama uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada é aquela pesquisa que você faz para desenvolver algum medicamento. Ora, que indústria farmacêutica a gente tem nacional que tem interesse? Não temos. As grandes potências mundiais são ou europeias ou americanas, né? Nós não temos nenhum. Então, o interesse em financiar é muito pequeno. Quer dizer, se depende basicamente de fomento governamental, como bem citado pelo meu amigo aí, que ele está bem. Então, FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem 1% do orçamento do Estado de São Paulo, que é muito dinheiro, mas cada vez está mais rigorosa em você conseguir dinheiro. Na verdade, houve cortes por conta da crise. Você tem CNPq com medidas muito específicas que vai na onda do que acontece. Quer dizer, hoje tem um caminhão de dinheiro para a questão do Zika, chikungunya. Os projetos de AIDS
são secundários, né? Eu tenho um projeto, solicitei outro projeto de resistência, mal deram bola para esse projeto. Então, assim, a pesquisa vai andando de acordo com as necessidades que vão surgindo no nosso país, né, no dia a dia. Hoje, a questão é Zika e chikungunya. Então, você tem até uma relativa, você consegue, desde que tenha um projeto adequado, você tenha ligação com a universidade. Mas esse é um grande problema. Infelizmente, a nossa pesquisa básica aqui é muito deficiente, porque as universidades têm uma imensa dificuldade financeira, e com essa crise, então, isso piorou essas questões de uma maneira muito mais acentuada, né? Muito bem. Assim, o fato de nós não termos mais artistas, ídolos morrendo de AIDS, fez com que as pessoas também diminuíssem, não que elas não tenham a informação, elas têm a informação, porém não aplicam, né, a prevenção. Você disse há pouco, que no bloco passado, que as pessoas não se preocupam nem mesmo mais em pegar o preservativo que é distribuído gratuitamente. Eu acredito que isso também é um dos fatores, né? Isso também é um dos fatores, por conta de que há um tempo atrás as pessoas falavam que a AIDS tinha a cara do Cazuza, né? Mas hoje as pessoas que têm AIDS, que estão andando pela rua, elas são totalmente assintomáticas, porque tomam medicamento. Mas eu acho que a gente tem que ter alguns parâmetros em se colocar isso, né? Ótimo que as pessoas não estão sendo infectadas, as pessoas estão sendo infectadas, desculpe, mas as pessoas estão tendo acesso a uma medicação que garante a elas que tem uma melhor qualidade de vida. Então, com certeza, tem vários artistas que estão infectados, mas que estão em atendimento. Mas eu ainda volto nessa questão de que aquele passado em que a gente vivenciava era um contraponto, porque as pessoas que eram portadoras de HIV, elas sofriam uma discriminação muito grande, porque dava a impressão de que só elas iam morrer, né? Quem não tinha AIDS não ia morrer, e isso nós consideramos no GAPA que foi os principais fatores do preconceito em relação à AIDS e preconceito ao portador de HIV/AIDS, que até hoje existe. Nós temos vários pacientes do GAPA em que a família, ninguém sabe que ele tem, só um ou outro da família muito próximo. A nossa telespectadora Rose Valente diz assim: tenho 40 anos e lembro-me bem de quando surgiu a AIDS no Brasil. As campanhas em Santos eram maçantes. Sabíamos todas as formas de transmissão. No entanto, hoje, quando converso com um jovem de 20 anos, ela diz que tem contato com vários, né, da rede pública de educação, percebe que não tem a menor ideia de como se transmite o vírus. Aí ela pergunta se as campanhas nas escolas públicas sumiram. Sumiram, né? Não tem, a gente estava falando exatamente isso. O Marcos, inclusive, sugere isso, né? Que se faça. O Marcos é professor, a gente pode falar mais disso, né, Marcos? Então, é verdade. Eu sou um professor da Faculdade de Medicina, dou aula lá em Ferto. Entre as coisas que eu discuto lá é o HIV, né? Que é um vírus. Mas, assim, eu acho que, assim, se existe, ela é de uma maneira muito mais acanhada, e ela falou uma coisa que é perfeita, eu acho que vai ao encontro do que nós estamos falando aqui. Na verdade, isso não é mais a discussão do dia, não se discute com mais profundidade isso. Uma coisa é você falar, olha, nós temos que falar, e a Nancy comentou uma coisa bem interessante, fazendo aqui uma leve digressão, até com uma reportagem que saiu hoje no jornal A Tribuna, da questão da mortalidade infantil, que é uma outra sombra aqui da nossa região. Aliás, os piores indicadores do Estado de São Paulo estão na nossa Baixada Santista. Tudo. Pega um tema, é pior aqui, né? Mortalidade infantil, letalidade por leptospirose, por AIDS, tudo, né? A gente ganha. Né? Tuberculose, temos 3 vezes mais que o Estado de São Paulo, tudo a gente ganha. Mas na mortalidade infantil, essa é a questão. Ora, como pode, então, a mortalidade infantil permanecer do mais alto de todo o Estado de São Paulo? Né? É uma coisa impressionante. Com uma cidade que tem 2 faculdades de medicina, talvez em breve terá mais 2, com toda uma questão de proximidade com os grandes centros. Como?
Olha, as pessoas fazem pré-natal. Aí quando você vai lá, e ela questão, olha, uma grande causa e responsabilidade da mortalidade chamada neonatal está relacionada às chamadas causas evitáveis. Entre elas é a qualidade do pré-natal. Ora, a mulher faz pré-natal, mas o problema não é o número de pré-natais, e sim a qualidade do pré-natal. Essa é uma outra. Então, essa é a grande questão de tudo. A gente fala, olha, provavelmente eles têm lá no currículo, semanas vão discutir do HIV, está lá no programa de biologia. Quando você fala, olha, o HIV é um vírus que transmite sexualmente, então, né? A outra coisa é a qualidade de que essa informação está sendo prestada. Falar é uma coisa, agora, de como ser falado isso, de como ser discutido, do grau de aprofundamento que leva isso, do grau de discussão é outra. Então, eu acho que isso que a gente tem que repensar, né? Se isso está no programa, está na grade curricular, ela tem que ser melhorada. Esse tem que ser um ponto inicial da nossa discussão daqui para frente. Eu espero que aqui, esse momento do painel regional seja o momento dessa virada, né? De que a gente consiga retomar e ampliar essa discussão da questão do HIV, que não é só HIV, não. Quando a gente discute HIV, a gente está discutindo todas as doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, herpes, HPV, que é o papiloma vírus humanos, que são as verrugas genitais, um grande problema. A questão da gravidez indesejada. Então, é uma discussão extremamente ampla, né, que se inclui dentro de um contexto único que a gente tem que, de alguma maneira, amplificar e melhorar a qualidade dessa informação. Né? Essa é a questão. A Rose faz mais uma pergunta, dizendo assim, quando se sabe que a AIDS atinge mais os homossexuais, surgem os preconceitos. Vocês não acham que as campanhas de informação diminuíram justamente para se atingir as metas de diminuir o preconceito? Deu para entender? Não, eu não entendi. Então, na verdade, ela está querendo dizer que diminuíram as informações, as campanhas, para também diminuir o preconceito. Entendeu? Para não dizer que de alguma maneira, de risco é restrito a esse grupo de risco. Sem dúvida. A grande questão do HIV, ela se iniciou dessa maneira lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a questão do comportamento homossexual foi um fator determinante, isso é indiscutível. Existe uma grande obra, né? Um grande ativista homossexual chamado Gabriel Rostello. Existe um grande livro traduzido para o Brasil da questão da AIDS, foi muito criticado, esse é um ativista homossexual. A questão homossexual ela foi importante. A questão da década de 70, das saunas gays, você tem relatos de indivíduos que tinham 100 relacionamentos sexuais num dia. Isso foi um grande fator disseminador, isso é indiscutível. Né? Ecologicamente, a questão... E ela ganhou, tanto é que, né, chamada peste gay, inicialmente. É indiscutível a importância do relacionamento sexual entre os gays, isso é indiscutível. Agora, são coisas totalmente diferentes. Né? O fato de você ter um risco maior de uma relação homossexual desprotegida não faz com que necessariamente você tenha um grupo que você tem que ter um preconceito, uma diferença desses indivíduos. Né? Então, eu acho que a grande questão o que a gente tem nesse momento e hoje a gente discute o casamento gay, isso já é liberado no nosso país, as pessoas podem ter um relacionamento homoafetivo, terem filhos, então essa discussão se ampliou muito mais, o preconceito se manteve. Agora, não é por conta disso que a gente não precise, não necessite de aprofundar a discussão nesse aspecto. Não, para encerrar, na contramão de todas as medidas de prevenção, a gente tem conhecimento também da promoção de festas onde se tem sexo grupal e se incentiva o não uso de preservativos. A gente tem visto isso com uma certa frequência, não é? Infelizmente, a gente tem acesso a cada informação que para e fala, mas será que é verdade mesmo, né? que isso esteja ocorrendo? Inclusive já chegaram e falaram, mas eu vou na festa, inclusive de casais, né, que fazem uma troca de chás, uma coisa lá esquisita, mas o meu marido gosta, eu falo, usa a camisinha feminina, né? Usa a camisinha feminina, mas tem. Tem, a gente tem aqui no GAPA, vem aqui, pega, é uma questão de incorporar. Vamos incorporar, não são só os gays que estão sendo infectados, né? Nessa população, todo mundo está sujeito, todos nós somos
populações vulneráveis para a infecção do HIV, desde que a gente não tome as medidas preventivas contra isso. Gente, a gente volta àquele mantra, usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha. Isso virou um mantra. Agora, vamos assumir o mantra e colocar a camisinha. Vamos, antes de tudo, conversar com os nossos filhos. Vamos, antes de tudo, conversar com os nossos vizinhos. Que isso aqui é que a gente falava lá no começo, quando a gente ia na escola. Quando você chegar em casa, assim, por favor, você que está assistindo o programa, e eu sei que é uma população grande, fale com seus amigos, seus vizinhos sobre isso. Muito bem, nós estamos chegando ao final do painel regional de hoje. Eu agradeço aqui ao Dr. Marcos Caseiro e também a Nancy Alonso, e a gente vai certamente continuar com essa discussão em outros programas. Muito obrigado e até amanhã.